Então, boa tarde, pessoal. Aqui quem fala é Luísa. Boa tarde, bom dia. A primeira coisa que eu falei para cortar, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não, Eu pensei Olá. nisso e falei Tudo assim, bem? então tá. Eu pensei que ela vai Agora nós fazer estamos assim, gravando bom à tarde, dia, então, boa assim, tarde, boa noite. bom dia, boa tarde, boa noite. Olá a todos, Brasil. todas e todes. E esse aqui, né, é o programa 2, Clio na Prática, desenvolvendo habilidades para o ensino bilíngue e interdisciplinar. Eu vou falar um pouquinho de mim, depois vou pedir para as nossas ilustríssimas falarem, né, aí um pouquinho de si também. Eu sou Luísa Gabriel, eu sou formada em Comunicação Social, com habilitação em jornalismo, eu sou pós-graduada em Produção e Crítica Cultural pela PUC, e eu estou finalizando agora minha pós-graduação em língua inglesa, né, na UFMG, foi assim que eu conheci Raquel Rossini e professor Kênia dos Santos. E é isso, hoje em dia eu trabalho não só como professora de inglês, eu trabalho também com comunicação social, que é onde eu e Raquel trabalhamos juntas aí, né? Divulgando, né? E trabalhando no EB, que é o curso de aperfeiçoamento em educação bilíngue. Mas aí daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Eu vou chamar então Raquel para se apresentar, por favor. Boa tarde, não, mentira. Olá, Luísa. Olá, pessoal. Eu sou a Raquel Rossini. Também tenho uma história com a UFMG. Eu me graduei primeiro em português, depois em inglês pela UFMG, fiz especialização em ensino de inglês no SEI, da UFMG também, fiz mestrado em linguística cognitiva também na UFMG. Hoje em dia eu sou doutoranda em linguística pela Unicamp e também tenho pós em tradução e interpretação, aquela coisa igual você, Luísa, vai fazendo várias coisas interessantes, né? Eu faço mil coisas ao mesmo tempo, assim. Exato. Mas e eu também procuro fazer com qualidade, assim. claro. Eu sou uma tartaruga, mas eu sou. Sim, claro, claro. E também atuo na área de comunicação. Minha pesquisa é para interação digital em redes sociais, então trabalho bastante na área de comunicação. Eu não sei se eu falei isso no último podcast, mas Raquel Rossini já foi minha professora de inglês na UFMG. No Senex. No Senex, sim. Eu lembro anos, tá? 2013. Eu lembro, Rose, eu lembro que eu ia ainda de uniforme de vôlei, que depois eu ia ao vôlei. Essa parte eu não me lembro. Dela eu não me lembro, mas eu me lembro muito bem. Horrorosa. Mas eu lembro de você também como professora. E agora, então, terminou, Raquel, eu te interrompi, perdão. Não, imagina. E então é isso. E aí passamos a palavra para nossa convidada, que está retornando, aquela coisa da boa filha, casa retorna, mas, enfim, professora Kênia Santos, por favor, se apresente. Oi, gente, é super muito emocionante estar de novo aqui com vocês. Eu acho que o nosso primeiro episódio foi um episódio, assim, feito com muito carinho, né? A gente tá sempre conversando sobre isso aí no background. Eu, então, sou Kênia Santos, eu sou especialista interdisciplinar aqui em Minas, eu trabalho hoje como especialista de produto numa empresa do ramo de educação. E a minha trajetória aí com a UFMG não foi essa de porta da frente, né? Eu entrei pelo Senex já para fazer ali o curso de aperfeiçoamento em educação bilíngue, né, que foi lançado aí há alguns anos. Já tivemos 5 turmas, foi isso, Luísa? 4 turmas? 4 turmas? 4 turmas, né? Estamos em breve, se tudo correr bem, a gente vai abrir aí uma 5ª turma. Então eu vim a ter esse contato com a UFMG foi a partir do Senex, do curso de aperfeiçoamento em educação bilíngue. Eu tenho 25 anos aí de experiência no campo de educação, e a minha expertise, ela em geral abrange educação bilíngue, multilíngue, fotografia e visualidades contemporâneas, que é uma área de estudo que também me empolga bastante, história da arte, antropologia cultural, educação criativa e, mais recentemente, design de futuros. Eu já estive em sala de aula como educadora aí em IFL, com crianças e adultos de idades diferenciadas, fui coordenadora pedagógica, já tenho material escrito, né? E hoje também eu sou professora convidada das disciplinas de metodologia ativa e ensino de inglês para ensino de crianças no contexto bilíngue, perdão, e também aí do curso de CLEO, né? Nessa nossa, enquanto extensão aí na Faculdade de Letras através do Senex. Então é isso sobre mim. Professor, eu tenho uma pergunta. Para quem estiver ouvindo, a gente não souber o que é IFL,
que é EFL? EFL é English as a Foreign Language, né? Ensino de inglês como língua estrangeira, que é como geralmente é praticado aqui pra gente no Brasil. Perfect. Raquel, você quer falar um pouquinho pra gente sobre o curso do AEB? Posso falar, sim. Fala um pouco e você fala também, porque você vou falar, fala então, muito melhor que eu com sua linda voz, mas eu falo também, completo. Quem me dera, eu tô um pouco rouca, hein, gente? Me desculpa. O curso do AEB, gente, é um curso de aperfeiçoamento em educação bilíngue. Por que surgiu essa necessidade de ter um curso em educação, de aperfeiçoamento em educação bilíngue? O curso foi criado em 2021, né, para atender às novas diretrizes do MEC, que diz respeito, no que diz respeito à formação de professores que atuam ou desejam atuar aí em escolas bilíngues por todo o país, né? Para você poder atuar, você precisa ter um certificado de treinamento, né, de formação complementar em educação bilíngue. Você precisa apresentar 120 horas aí para poder atuar nas escolas bilíngues. Então, essa regra já entrou em vigor, acredito eu, até porque todo mundo fica louco, né? Atrás de, não sei quantas horas, certificado, gente, cadê o certificado? Então, o curso do AEB foi criado para isso. Agora, essa disciplina que a gente está falando aqui nesse programa de hoje do podcast, que é Clio na Prática, né? Ela é uma disciplina complementar do curso do AEB. Ela é uma disciplina isolada. Não, as disciplinas que a gente tem no curso do AEB, que é um curso de 180 horas, aula, as disciplinas estão lá, elas fazem parte do curso, né? Tem também disciplina sobre Clio lá, mas essa é uma disciplina isolada, não é a mesma coisa que a gente oferece dentro do curso do AEB. É como se fosse um complemento, tá bom? Essa disciplina agora tem 30 horas aula, e ela, sim, esse certificado do curso, né, com aprovação de 60%, né, gente, porque tem exercício para fazer, né? Todo curso é assim. Então, assim, com a aprovação de 60%, né, do aluno, a gente oferece o certificado e essas 30 horas aula, elas podem, sim, ser usadas para complementar aí as 120 horas que são de treinamento, né, de aperfeiçoamento, que precisam ser apresentadas para o MEC, ok? Muito bom, E Luísa. sobre o curso de agora, eu acho que a gente fala um pouquinho. Primeiro a gente fala um pouquinho sobre o que é o Clio e etc. E depois a gente fala mais sobre o curso? O que você acha? Sobre Clio. Vamos falar de Clio. Claro. Posso só pontuar, então, que o episódio de hoje, ele seria o nosso segundo programa, né? Para quem às vezes não acompanhou o episódio anterior, a gente está fazendo aí uma referência, né? Quem não viu ainda, veja no canal, esse é o segundo episódio, é o programa 2, chamado Clo. Eu pronunciei certo, gente? Não, falei errado. Clo. Eu falo aportuguesado, Clio. Então é Clio, gente. Clio na prática, desenvolvendo habilidades para o ensino bilíngue e interdisciplinar. Posso explicar um pouquinho, Luísa, como que é a dinâmica de hoje, que é um pouquinho diferente do episódio anterior, que é o episódio piloto, né? Exatamente. Então, a professora Kênia, ela abriu uma caixinha de perguntas no Instagram dela, né? E ela recebeu algumas perguntas interessantes, foram selecionadas, e ela vai respondê-las, basicamente é isso, né? Tem algumas perguntas, então, ela vai respondê-las e nós vamos interagir. É isso mesmo, né? Isso, perfeito. Está pronta, professora Kênia? Prontíssima! Vamos lá? Acho que a primeira pergunta, eu que já não estava nem conseguindo pronunciar adequadamente, eu acho que a primeira pergunta, espero que quem nos assiste também tenha, é o que é o Clio? Muito bem, então Clio é uma sigla, né, gente, assim, muito popular aí, muita gente falando Clio, muita gente falando Clio mesmo, né, as pessoas falam Clio, as pessoas lembram do carro Renault Clio, né, a gente se lembra do carro do Renault Clio, mas Clio é essa sigla para Content and Language Integrated Learning, ou integração de conteúdo e linguagem. E o Clio é uma abordagem educacional que vai fazer, então, aí esse ensino integrado de conteúdo curricular, como, por exemplo, arte, geografia, história, com o ensino de uma língua estrangeira.
Claro que porque a gente fala bastante, né? Especialmente nós aí que somos dessa área de ensino de inglês como língua estrangeira, a gente fala bastante do inglês, mas a gente também tem CLEO, a ideia de abordagem do CLEO aí quando eu falo de uma escola bilíngue italiana, uma escola bilíngue francesa, alemã, a gente tem o mesmo tipo de abordagem acontecendo ali dentro dessas escolas, né? Dependendo de com que abordagem a escola está alinhada, geralmente ela pode sim estar alinhada com essa. Então ela é super popular, tá? Especialmente no contexto de educação bilíngue, independente de qual língua a gente esteja falando. Perfect. Professor, a pergunta que não quer calar: quem criou o CLEO? O CLEO, ele foi criado por um grupo de educadores europeus, né? Eu acho que quem formalizou, na verdade, todo o estudo que vinha sendo realizado com relação a essa integração de conteúdo e língua foi o David Marsh, lá na década de 90. Ele não foi o primeiro propositor, mas ele estava ali nesse diálogo com outros propositores. Ele foi a primeira pessoa a formalizar aquilo enquanto abordagem, né? E o CLEO, quando ele foi concebido, ele foi uma resposta a essa necessidade de ensino de línguas de forma mais eficaz. Especialmente nesse contexto em que ele surgiu, que foi o contexto europeu, tá? A ideia, ela surgiu como uma alternativa ao ensino tradicional de idiomas. E vocês vão perceber que a gente vive falando aí sobre novas abordagens, né? Até hoje a gente ainda fala sobre um jeito diferente de fazer o ensino de idiomas, né? Vamos fugir um pouco do tradicional. O que a gente considera o tradicional? Vocês têm mais vivência, inclusive, disso do que eu, porque vocês vêm da letras, né? A minha formação oficial não é em letras, a minha formação oficial é em pedagogia. Então, vocês têm muito mais condição até de falar sobre esse surgimento dos diferentes abordagens e métodos pelos quais o ensino de língua inglesa já passou ao longo dos anos, mas a gente sabe, faz referência a muitos desses, e alguns, como a métodos e abordagens que são muito tradicionalistas. Então, o CLEO, no seu surgimento, foi por causa do que estava acontecendo no mundo naquela época. Pensou-se aí como que está acontecendo com a gente agora, né, com as nossas necessidades aí da economia global de agora. A gente começa a procurar uma forma de fazer que seja diferente, né? O que vinha, o status quo não está funcionando mais, então na mesma época aconteceu isso, buscava-se uma forma diferente de fazer as coisas e então surgiu o CLEO. Gente, agora... que interessante. Vai lá, Luísa, pode ir. Então, eu queria perguntar, então, qual que é a diferença? Pode ser uma diferença, algumas diferenças, ou uma diferença principal entre uma aula tradicional e o CLEO? Eu não vou te falar todas as diferenças, tá, Luísa? Porque senão, Luísa vem fazer o curso. Aliás, Luísa, você vai estar me acompanhando no curso, né? Sim. Então tá, conto com você lá. Mas eu vou te contar algumas coisas, assim, que talvez sejam interessantes de mencionar. Eu acho que uma delas, principalmente, é que, em geral, numa aula de CLEO, quem comanda o que vai ser ensinado em termos de gramática e vocabulário, por exemplo, é o conteúdo. Então, quando a gente está falando sobre o ensino de língua inglesa como língua estrangeira, a gente geralmente, né, vocês que estão em sala de aula hoje ainda com esse contexto, você se lembra que a gente começa ali, vamos ensinar verb to be, depois a gente vai ensinar present simple, ou não, talvez a gente aprende present continuous antes do present simple. Então a gente vai passando por um ensino que é muito linear. Então uma das coisas que a gente não tem muito nas aulas de CLEO é esse tipo de linearidade, porque a gente aprende o que é preciso para se comunicar naquela situação de comunicação que vai ser criada a partir do conteúdo. Então, isso é uma das características. Outra característica muito forte de CLEO também está relacionada a como isso é estudado. Então, o que quer que seja, o léxico daquela unidade e a gramática que eu preciso para aquela unidade, né, elas são ditadas pelo conteúdo, e eu não vou aprender assim. Present continuous, por exemplo, vou dar um exemplo aqui básico de arte, tá?
Então, se eu estou aprendendo a descrever uma imagem, eu vou usar bastante, talvez, present continuous para falar o que as pessoas estão fazendo, there is and there are para falar sobre o que eu vejo na imagem. Então, não vai haver um momento na minha aula em que eu vou falar assim, agora a gente vai aprender there is and there are, ou então I can see, usando uma coisa que não seja arte. Quando eu estiver falando de gramática, falando de vocabulário, é o vocabulário que eu preciso para a arte. Não é um outro vocabulário. Então, se a gente está olhando somente para imagens que possuam um léxico que tá relacionado com paisagem, por exemplo, eu não vou vir aqui nesse canto e ficar falando sobre I can see a cat, I can see a table, não tem isso. Eu vou falar sobre as coisas que eu posso ver aqui nessa imagem, que estão relacionadas ao léxico que vai ser apresentado para mim a partir dessa imagem, que é o léxico de paisagem. Então, essas são algumas das coisas que são assim bem marcadas, né? Eu não vou aprender a falar I'm playing basketball, sendo que na hora que eu preciso utilizar, o que eu tenho que falar é sobre o que eu estou vendo na imagem, de um ponto de vista ali, do ponto de vista artístico, né? Uma atividade que possa estar sendo apresentada no quadro. Então, mais ou menos isso. Para quem nunca viu ou ouviu falar sobre Curl na vida, será que teria um pouquinho a ver com você trabalhar dentro do contexto comunicativo, de uma situação comunicativa? Então, por exemplo, se o aluno tem uma arte para discutir com o colega, sei lá, ver um quadro, imagina que está no museu discutindo, nem precisa ser, aí ele vai utilizar todo esse repertório linguístico pertinente àquela situação. Seria algo mais ou menos assim? Isso é uma das coisas que a gente vai encontrar lá, Raquel. O que acontece, talvez aí que eu possa esclarecer, por que ainda vai um pouquinho além disso, é porque, por exemplo, na aula de inglês, você não vai necessariamente se ocupar de como o conhecimento está sendo desenvolvido ali. Você vai observar se o vocabulário está sendo desenvolvido, se a pronúncia está correta, se as estruturas estão sendo utilizadas corretamente, mas você não tá necessariamente se preocupando com o avanço do conhecimento de arte. Se aquele aluno é capaz de usar o vocabulário mais complexo para descrever uma imagem, se ele é capaz de avaliar você não coloca, geralmente o professor de inglês como língua estrangeira, ele não coloca no planejamento dele assim, hoje dentro de tudo que eu vou avaliar aqui nessa aula, eu quero avaliar se meu aluno é capaz de fazer a avaliação de uma obra de arte, se ele é capaz de criar uma obra de arte baseada naquilo que ele viu. Então, esse avanço cognitivo, em termos de funções cognitivas, aí, ele é esperado numa aula de CLIL, e às vezes a gente não olha muito para isso na aula de língua inglesa. De modo algum. Muito bom, muito obrigada. Temos mais uma perguntinha linda aqui. Eu tive uma ideia de uma pergunta, mas eu acho que você vai me matar se eu perguntar, então não vou perguntar. Eu te mato, fica para o próximo podcast. Eu descubro o seu endereço, te mato, e no próximo podcast, Raquel aprende que ela só pode fazer perguntas que foram combinadas. Me bateu uma coisa aqui. Qual que é a diferença entre CLIL e PBL? PBL é Project Based Learning. Isso. O Project Based Learning... Peraí, deixa eu só tossir. Pause para tosse. Normal, vida real isso aqui, viu, gente? Vou beber água enquanto isso. Eu também vou aproveitar a vida, né? Vamos lá, um brinde. Até porque aqui tá muito calor, né, gente? Choveu aqui em Belo Horizonte, eu tô aqui em Belo Horizonte, Raquel tá em São Paulo, em Campinas, professor Kênia também tá aqui em Belo Horizonte. Essa semana estou em Belo Horizonte, desculpa. Gente, a gente devia combinar de encontrar, tomar um café, gravar esse podcast ao vivo. Todo mundo passando calor. Eu só acho, tá, que a gente devia fazer um ao vivo. Oi? Todo mundo passando calor, cada um na sua casa. Cada um na sua casa sozinho. Eu tô aqui com um umidificador ligado e um ventilador ligado na minha cara. Eu não sei por que eu fiquei rouca, gente. Não sei. É o tempo, é assim mesmo. Mas, eu vou... Bom, você quer responder essa pergunta agora ou a gente deixa pro ao vivo? Me mata agora, me mata no final, porque eu fiz uma pergunta diferente? Eu posso responder pra você, mas a gente pode responder no Pode ser por alto, assim. Mas sabe por quê, Luísa? Porque essa é uma pergunta que vai dar muito pano pra manga nesse sentido, porque as duas coisas, elas são usadas muito em conjunto na educação bilíngue, né? O CLIL enquanto abordagem e o PBL enquanto metodologia. E uma metodologia que é centrada na resolução de um problema, né? E, geralmente um problema ou um desafio que é
que é colocado para uma turma de alunos ali pelo professor, geralmente pelo professor, quando é de uma forma um pouco mais controlada, e em alguns casos, assim, talvez muito raros na educação bilíngue que a gente conhece e confia aqui, quando o problema vem trazido pelos próprios alunos, né? Eu acho que hoje a gente não tem a gente não conhece muitas escolas em que esse problema é realmente trazido pelo aluno, né? Costuma ser uma coisa um pouquinho mais ali coordenada pelo professor. Mas então a gente começa a partir disso, né? Uma abordagem, outra metodologia. Dentro do que a gente tem ali com a Project Based Learning, né? Você tem alguns passos que você precisa seguir para garantir que a metodologia seja bem aplicada. Existe talvez um pouco menos de flexibilidade dentro do que pode acontecer num projeto, né, do que a gente tem dentro do Clio enquanto abordagem. Talvez você tenha um pouco mais de espaço do Clio, né, enquanto abordagem, um pouco mais de espaço para olhar para aquilo e pegar com muito mais facilidade o que compete ao seu contexto, e você tem um pouquinho mais ali, uma janela um pouco maior de isso aqui eu vou fazer dessa forma, ao invés de fazer dessa forma um pouco mais engessada. Mas eles têm muitas semelhanças entre si, tá? Mas basicamente, dentro de Clio, por exemplo, você não tem necessariamente que ter uma pergunta norteadora que vai dar um start num projeto. Você não precisa construir, você não tem uma construção final. Não há necessidade de haver uma construção final. Pode haver uma construção final se você estiver colocando as duas coisas juntas, sim. É até muito bacana colocar as duas coisas juntas, porque para você atingir ali os níveis, para proporcionar que os alunos atinjam níveis mais altos de cognição, né? Trabalhem com níveis mais altos de cognição do que somente lembrar de coisas e aplicar coisas, mas que eles possam estar construindo coisas, avaliando coisas. Mas não, assim, pode haver uma junção, mas o Clio sozinho obrigatoriamente não vai te levar a um projeto. Tá? É mais ou menos assim, pode ter Clio dentro do projeto, mas não necessariamente os dois vão andar sempre juntos. Entendi, muito obrigada. Por favor, não me mate. Não te mato. Não, mas é porque essas perguntas, assim, quando vem na cabeça da gente, eu acho importante colocar para fora, assim, porque me bateu essa dúvida aqui agora. Eu tô sentindo que eu tenho que perguntar. Quem melhor para responder? Você sabe que foi bom? Você me lembrou de uma coisa que é muito bacana. Não foi como se eu estivesse explicando para uma criança de 5 anos, né? Mas tem um ditado que diz assim: se você sabe uma coisa, você é capaz de explicar essa coisa para uma criança de 5 anos. Então, não é eu te matar, é você não me matar se você não tiver conseguido entender por essa explicação. Mas é que às vezes seria melhor se eu pudesse fazer assim: olha, vamos embora, porque eu falaria muito mais só sobre isso, sabe? Okay, mas eu acho que mas é super interessante isso. A gente não pode tomar o aluno, assim, né? Aluno, aqui no caso, a gente perguntando, take it for granted, né? A gente não pode contar ali que o aluno já sabe, né? Que a pessoa já sabe. Exatamente. Então, esse é bem o objetivo do podcast, é para tirar essas dúvidas aí mesmo. Então, muito obrigada, professora. Por nada. Eu vou te falar, inclusive, né, que isso vale um novo podcast, onde a gente explore aí os pontos de convergência entre a integração de conteúdo e linguagem, onde a gente explore não só o Clio, né, mas também PBL, e onde a gente possa explorar STEAM. STEAM também está todo mundo fala o tempo todo, né? Então, assim, mas se eu estou unido, é interdisciplinar quando eu tenho Clio, é interdisciplinar quando eu tenho STEAM. Qual que é a diferença entre Clio e STEAM? Também é uma coisa que é bastante discutida. Talvez isso dê um novo podcast aí, seria bem legal. Eu acho que seria, porque eu não sei Spoiler você, Luísa. Programa 3. Sem dúvida, já vamos anotar. Eu não sei você, Luísa, mas quando eu fiz, acho que foi Fundamentos Metodológicos de Ensino de Inglês. Nem sei se ainda tem essa disciplina na FALE, na UFMG, assim, foi há muito tempo. Ainda tem, né? Eu lembro de ter, tipo, uma exposição a diferentes métodos e abordagens, o que foi muito interessante. Mas, ao mesmo tempo, a gente às vezes precisa dessas explicações para guardar, para não confundir, né? Então, acho que é sempre válida essa explicação, sem dúvida. E foi assim, pontual, cirúrgica, eu entendi. Não sei uma criança de 35 anos, mas eu com 31 mais 5, eu entendi perfeitamente. Ficou muito bom.
Ai, eu nem vou falar que eu fiz 40 já esse ano, gente. Eu adoro falar minha idade, gente. Todo mundo fala, nossa, você não parece 40. Acho que é por causa do óculos. Brincadeira. Bom, vamos voltar. Raquel, a gente teve sim essa disciplina. Também não lembro o nome da disciplina, mas eu entendo super o que você está falando, assim. Agora eles estão introduzindo no curso também, falando sobre inteligência artificial e como usar isso em sala de aula, sabe? O que, assim, a gente está apanhando muito. Porque, como saber que um aluno online, por exemplo, que precisa escrever um texto para você, como é que a gente sabe se ele não escreveu usando aí o ChatGPT, outros sites aí? Hoje até o Microsoft tem um negócio dele mesmo, eu não lembro o nome. É o Copilot, talvez, né? Copilot, uma das ferramentas, Copilot, isso mesmo. E, assim, o quanto isso está sendo bom e quanto isso está sendo ruim, assim, né? Porque eles estão realmente aprendendo, se eles estão usando a ferramenta para fazer por eles, e não eles fazerem ali o trabalho deles e conferirem, né, o que eles escreveram, por exemplo, no ChatGPT. Como é que eu poderia reescrever esse texto de uma maneira melhor, por exemplo? Né? Aí, ok, mas e se ele não fez esse texto, né? Então, às vezes fica difícil medir, de acesso, né? De como avaliar aquilo. Né? E o quanto que o aluno realmente está absorvendo e o quanto que ele está usando isso. Mas isso é um outro podcast, vou parar de falar de inteligência artificial. A inteligência artificial é mais um podcast. Gente, mas é muito interessante. Seria muito legal. Sim, e acho que é uma reflexão interessante, Luísa, porque aí, vamos supor que, por exemplo, a escola, o professor não consiga ter uma condição de avaliar, suponhamos que, pronto, acabou para o professor, agora não consegue mais avaliar, saber a diferença. E o papel da sala de aula, da produção em sala, né? E o valor que isso tem para justamente você também driblar. Agora eu peço para eles escreverem. Né? Escrever de próprio punho mesmo, mandar foto. Exatamente. Eu falo, gente, olha, senão a gente fica acostumado. O corretor, né, tá aqui, lindo, maravilhoso, funcionando a nosso favor. Quando você precisa escrever, você tem dúvida até em português. Quem dirá em inglês, né? Então, gente, vamos voltar para o Clio, nosso amigo, que a gente está falando dele agora. Então, professor Kênia, como é que o Clio funciona aí na prática? Nossa, Luísa, como o Clio funciona na prática? Também não vou poder te dar muito spoiler disso, né? Mas uma coisa que eu posso falar, assim, que é importante dizer, né? É que enquanto abordagem, a gente, como eu estava dizendo um pouquinho mais cedo, a gente tem essa flexibilidade de pensar que a gente tem que fazer adaptações para o contexto, né? Muito do que é feito em integração de conteúdo e linguagem depende de vários fatores contextuais. Então, o que às vezes eu penso para minha sala de aula, nas condições que eu tenho, que são as condições de iluminação, as condições de mobiliário, as condições de espaço, de número de alunos, de ter ou não ter uma assistente que vai me auxiliar naquela aula que eu estou entregando, de ter ou não ter acesso à internet, o uso de poder ou não fazer o uso de tecnologia, contar ou não contar com a assistência de uma coordenação que tem condições de olhar para o meu planejamento, discutir meu planejamento comigo. Então, todas essas coisas, elas têm um papel assim, super importante na realização de uma boa integração de conteúdo e língua, sem ainda, né, não estou nem discutindo outros quesitos que são, por exemplo, quem é que está entregando essa aula? Qual o professor que está dando essa aula de Cleo? É o professor de language, não é o professor de língua formado em letras? Ou é o professor de história que está fazendo essa aula em inglês, né? Porque a gente tem ali habilidades e competências diferentes dentro aí de cada um desses contextos. Então, quem é que está fazendo isso, com auxílio de quem isso tem sido feito? O material que esse professor utiliza é um material que já vem com um suporte para a integração de conteúdo em língua, o professor precisou fazer esse suporte ele mesmo, criar ele próprio esse material. Então, todas essas questões, elas vão ter um papel muito importante na entrega desse Clio na prática, né? E é por isso que a gente colocou um pouco aí esse nome de Clio na prática. A gente colocou na prática no nome do Clio, porque a gente vai falar muito sobre essas particularidades de contexto, né? E a trilha que eu estou desenvolvendo aí para os professores é uma trilha que promete ser muito customizada.
porque vamos seguir uma trilha, mas cada um vai olhar para o seu próprio contexto, né? A gente vai ter exemplos de contextos diversos, mas sempre com oportunidades para que que seja o professor, seja o coordenador, seja dona de escola, seja editor, seja consultor, quem quer que seja o participante do curso, que ele consiga olhar para o seu contexto, pensar criticamente em como cada um desses aspectos está representado no seu contexto, e então pensar também, mais uma vez, fazer uma reflexão sobre de que formas ele pode aplicar essa integração de conteúdo e língua no lugar onde ele está, na sala de aula, com os alunos que ele tem. Isso é super interessante, professor, porque o curso ele é ministrado em português exatamente para não é só o professor de línguas, né? O professor de inglês, espanhol, etc., que é bem-vindo no curso. Não, são todos os professores que têm interesse de aprender mais sobre Clio e usar o Clio na prática de sala de aula. Então, a aula é ministrada em português exatamente por causa disso. Porque o que a gente vê aqui, a gente tem muito coordenador de escola, a gente tem muitos professores de inglês, muitos professores de português, mas a gente não vê um professor de história, um professor de ciências. É mais difícil. Então, assim, esse curso foi criado para todos, assim, para todos que trabalham lecionando, trabalham ali dentro da sala de aula. Tá bem? Só pontuando, assim, interessantíssimo isso que você falou. Muito bom. Vamos partir para a nossa última pergunta ou não? A Raquel tem uma colocação. Fale, Raquel. É a última pergunta. Infelizmente, estamos chegando ao final. Então, diante de todos esses pontos muito interessantes, né, levantados, vamos pensar em quem nunca estudou, quem nunca sabe o que é CLAW. Mas quer se familiarizar com o assunto. Por onde começa? Por onde pode começar? Bom, a minha sugestão, obviamente, será venha para o nosso curso. Mas, assim, brincadeiras à parte, né? Claro que eu vou falar, vem para o curso do Sedex, gente. Mas existem ótimos vídeos de grandes nomes aí do Cleo no YouTube. Tem podcast onde você pode escutar, assim, os grandes idealizadores da abordagem, as pessoas que estão nesse momento nas universidades e nas salas de aula estudando o Clio, enquanto professores pesquisadores, né, colocando aquilo em prática em salas de aula. Você tem muitos exemplos de fala dessas pessoas, né, que estão aí envolvidas com todas as mudanças que o Clio vem sofrendo desde que ele foi formatado em 1990. E, obviamente, gente, papers, né, tá cheio de trabalho acadêmico para ser lido aí. E às vezes eu falo assim, poxa, mas as pessoas às vezes pensam assim, poxa, mas o que eu vou escolher para ler, né? Comece por um paper, olhe para aquele paper e fique pensando. Eu sempre faço isso, eu falo assim, olhe para aquele trabalho e penso assim, tá, mas isso é nesse recorte. Então, aqui nesse recorte, isso foi aprendido. Que aprendizagens desse recorte eu posso testar no meu, né? Pensando no contexto onde eu estou, com as turmas que eu tenho, o que eu posso fazer, o que disso é uma aprendizagem que eu posso tirar desse paper. Obviamente, também muitos livros novos sendo publicados o tempo inteiro sobre isso. Depois a gente pode deixar uma listinha de livros aí, dos mais antigos até os mais tradicionais, tá? Eu posso fazer essa listinha. A gente tem um repertório muito bacana aí, estou organizando um repertório muito bacana para o curso, que envolve olhar para essas práticas de Clio, não só do ponto de vista do inglês, mas a gente vai olhar bastante para planos de aulas que foram desenvolvidos na Itália, tá? Então, que é um outro contexto de atuação, com uma língua diferente, mas para a gente ver assim que, no final das contas, estamos todos no mesmo barco quando o assunto é integração de conteúdo e língua, tá? Outra coisa que eu recomendo é assistir webinars sobre o tema. Então, se você tem aí, mesmo que seja uma mini conferência acontecendo na cidade, foi organizada uma mini conferência na cidade, na sua escola, ou se você ficou sabendo que alguém vai fazer um webinar sobre Clio, assista esse webinar, talvez ele é um bom lugar para começar. Essa é uma recomendação que eu faço, inclusive para veteranos, porque eu acho que tem um pouco a ver com como eu ajo, né? Eu nunca acho que eu esgotei tudo que há para se saber sobre um tema. Então, toda conferência, microconferência, maxiconferência, seminário que eu vou ter alguém falando sobre Clio, eu faço questão de assistir o que aquela pessoa está dizendo, porque aquela pessoa tem um referencial diferente do meu.
né? Um referencial de vida, um background diferente, um repertório diferente, um referencial de pesquisa que é diferente do meu. Então, eu estou sempre buscando aprender o que há para se aprender, mesmo que no fim o que eu vou fazer é só assim, olha, o que essa pessoa está vendo é mais ou menos parecido com o que eu vi, mas isso também corrobora a minha opinião sobre aquilo que eu estou vendo. Então, assim, para mim é sempre um erro pensar que a gente pode esgotar tudo que há para se saber sobre um tema, né? E eu acho que especialmente nessa época em que a gente vive, a gente precisa adotar uma postura de descoberta, uma postura de diálogo, de experimentação e reflexão, que vai ser o que vai nos ajudar a fazer esses ajustes muito, muito importantes e necessários na forma de fazer essa integração de conteúdo e linguagem nos nossos contextos de atuação. Então, veterano ou novato, se você acabou de saber agora sobre a integração de conteúdo e língua, se você está estabelecido como alguém que sabe muito, coloca esse conhecimento em movimentação e se abre para um diálogo. Eu acho que a minha dica é essa. Muito obrigada. Se entendi bem, não faltam opções, não falta material, sejam recursos que envolvam um pouco mais de investimento financeiro e de tempo, ou não. Tem sempre uma oportunidade, um espaço para quem quer começar, quem quer conhecer. Mas eu sou uma forte defensora desse curso aqui. E eu ouvi dizer, professora Kênia, que Luísa sabe coisas que a gente não sabe desse curso. E eu estou curiosa, você vai contar para a gente agora ou depois, Luísa? Vou contar um pouquinho antes da gente se despedir, né? Professor Kênia, muito obrigada, né? Mas vou contar então um pouquinho sobre este curso agora, de CLIL, Content and Language Integrated Learning, que é o CLIL na prática, desenvolvendo habilidades para o ensino bilíngue interdisciplinar. Então, ó, o período de matrícula, minha gente, é até o dia 24/10. Então, fiquem ligados aí. 24/10 tá chegando. As matrículas. Tá chegando. Hoje é dia 17. A gravação tá acontecendo dia 17. Isso provavelmente vai sair um pouquinho depois. Quinta-feira que vem. Isso. O período de realização do curso é do dia 28 de outubro agora até o dia 25 de novembro. Um mês aí de curso, né? Mais ou menos. O horário é de todas as segundas-feiras, de 19 horas até as 20h30. As aulas, elas são síncronas, né? Nos dias 28 de outubro, 4 de novembro, 11 de novembro, 18 e 25 de novembro de 24. De 24 é o ano que a gente está agora. Só deixando isso claro, porque sei lá quando que vocês estão ouvindo esse podcast, né, gente? Vai que a gente faz sucesso, começa a monetizar, ganhar muito dinheiro com isso, só com podcast. Apresentar um podcast. Ó, que sonho. Mas as aulas, gente, elas são síncronas, no sentido, a gente tem aula ao vivo aqui às segundas-feiras, né, de 19 às 20h30, porém, a gente sabe que todo mundo tá com a vida corrida. Às vezes você dá aula à noite, às vezes o professor dá aula à noite, que tá aqui, né, o aluno do curso. Então, você pode assistir a gravação, você não leva falta por causa disso. A gente conta as atividades assíncronas, né, do curso como a presença do aluno, tá? Então, assim, vocês podem aí assistir quando lhes for oportuno, tá? Não tem que estar presente na aula ao vivo. O ideal é estar presente, porque você pode tirar suas dúvidas, claro, né? Mas você pode sim assistir a aula depois. Esse é um curso 100% online, tá? Então, a gente tem, sim, as atividades síncronas e assíncronas. A gente tem encontros síncronos e atividades assíncronas. A carga horária do curso é de 30 horas aula. Sim, essas 30 horas aula aí, elas podem ser utilizadas nessa carga horária de 120 horas aulas que a gente precisa, eu digo professores que querem trabalhar em escola bilíngue. A gente precisa apresentar, né, isso ao MEC para poder trabalhar, né, na escola bilíngue. Então, a gente apresenta aí essas 30 horas aula, elas podem fazer parte dessas 120 horas e vou deixar aqui, não vou deixar o link eu acho que nem tem jeito, né? Se eu colocar aqui no chat, vai ficar esquisito. Então, vou falar para vocês, escrever CLIL, que é C-L-I-L, na prática, UFMG. CLIL, na prática, UFMG. CLIL, C-L-I-L, na prática, UFMG. O primeiro link que vai aparecer já é o curso da Professor Kênia, que está sendo oferecido aí
pelo AEB, pela Faculdade de Letras. A AEB, o curso de né, uma disciplina isolada do curso de aperfeiçoamento em educação bilíngue. O curso, né, é oferecido pela FALE, Faculdade de Letras da UFMG. E a gente está encerrando, galera, esse nosso segundo episódio, né? Raquel, você quer dizer aí pra gente o encerramento? Sempre. É uma pena, poderia ficar aqui por mais 5h30, mas infelizmente não será possível dessa vez. Eu tenho certeza que de outras vezes poderemos, né? Mas infelizmente hoje não, né? A gente quer agradecer, primeiramente, a professora Kênia, que aceitou esse convite, né, o nosso convite para estar aqui hoje de novo. Agradeço a Luísa Gabriel pela parceria de sempre, a toda a equipe do AEB, que tem todo um time, toda uma equipe que está junto para que a gente possa estar aqui, a Faculdade de Letras da UFMG, ao SENEX, né, o Centro de Extensão, através do qual o curso será realizado, e claro, a quem está nos assistindo. E este foi o nosso programa 2, CLIO na Prática, desenvolvendo habilidades para o ensino bilíngue e interdisciplinar. Pois não, Luísa? Então, eu tô aqui a louca, né? Eu quero agradecer aos professores, né, que fazem parte, né, do curso do AEB em si, né, que são aí professores também das disciplinas isoladas, né, que o curso está oferecendo, que são a professora Climene Arruda, que ela é a nossa coordenadora do curso, né, do AEB, professor Ricardo de Souza, professor Lilian Montalvão, professor Reinildo Dias, professor Mara Guimarães e a nossa querida professora Kênia Santos. Eu quero agradecer também a todo mundo que torna viável, né, acontecer tudo isso que a gente faz, né, gente? O pessoal da secretaria, o pessoal da Fundep. Então, assim, temos aí Tânia Rosa, Priscila Rosa, temos o Daniel, e a gente tem o Gilmar também, né, dando todo esse suporte para a gente para fazer isso acontecer, tá, gente? Então, eu queria agradecer a todos vocês. Muito obrigada, professor Kênia. Vai ser um prazer tutorar aí essa turma, juntamente com você, te dar todo o suporte, né, para a gente fazer isso acontecer. Raquel, muito obrigada. É sempre um prazer trabalhar junto com você. Todo meu. Um dia aluno, um dia trabalhando junto. Gente, olha que orgulho. Eu tô assim, eu sempre fico maravilhada comigo. Humilde demais a minha pessoa. Então, gente, vamos finalizar. Então, a gente se vê em breve num programa 3 aí, que já tá mais ou menos definido, que é sobre CLIO versus PBL. Antes dele o curso, hein? A gente se vê no curso. Com certeza. Se não der tempo de fazer antes, esse podcast, porque, gente, a vida é corrida. Todo mundo, né? Às vezes a gente tá em estados diferentes. O professor Kênia vive viajando também. Então, assim, a gente demorou um pouquinho para gravar esse programa 2, mas a gente faz tudo com muito carinho para vocês que estão assistindo, para convidar vocês para fazer o curso, porque o curso eu sou suspeita para falar. Ele é muito especial. Com certeza. Então vamos ver todo mundo lá. Então até a próxima, gente. Até. Até. Tchau. Tchau.